Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pare de questionar, aceite e siga em frente. Cristo vai te ajudar a superar tudo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelas vestes, pelo banho, pelo alimento, por Sua presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor. Envia, Pai, Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te amamos e somente em Ti confiamos. Fala conosco, Senhor. Eu acredito que tudo aquilo que a gente não consegue aceitar, a gente questiona. E a cada momento que nós continuamos questionando, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são revividos o tempo todo. E quantas vezes uma coisa não aconteceu há anos e todos os dias você questiona e se pergunta por quê? Todos os dias você revive tudo aquilo. E aqueles maus sentimentos, eles acabam inundando o seu corpo. E fica uma simples pergunta: como ser feliz se você tornou um erro algo constante? Não existe nada que possa mudar isso, a não ser você mesmo. Questionar não muda o que as coisas aconteceu. Eu posso sim entender. Eu posso sim aprender, mas eu preciso aceitar. Sem a aceitação, é impossível você sair desse estágio, desse estado. Porque, na verdade, quem torna o passado presente todos os dias é você. Ou você começa a pensar de uma forma que permita que as coisas sejam melhores. Se você já percebeu que depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa não vai mudar o resultado, por que continuar fazendo as mesmas coisas? Para que Deus ele possa trabalhar na sua vida, você vai ter que abrir mão. Abrir mão dos teus erros, abrir mão dos erros de outras pessoas, usar uma ferramenta que é muito importante, que ela chama perdão. Muitas vezes nós temos que perdoar os outros, outras vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. Porque ficar se martirizando, ficar se culpando, ficar usando isso toda vez para justificar alguma coisa errada ou ruim, cara, até quando? Até quando você acha que você suporta sofrer por isso? Errou? Errou. Aconteceu? Aconteceu. É fato. É fato. E no presente nós não vamos poder mudar nada do que já aconteceu. Nada, 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 nada. E o que é seguir em frente? Seguir em frente é saber que aquilo ficou no passado. Seguir em frente é saber que com Deus as coisas podem ser diferentes. Seguir em frente é lembrar que lá atrás você não é a pessoa que você é hoje. E que muitas vezes aquele erro te mudou, te modificou. Mas ficar o tempo todo usando aquilo como se ele fosse um fardo, não vai adiantar. A culpa, ela não traz as pessoas de volta. A culpa, ela não desfaz o que está feito. A saudade, ela também não tem poder para isso. Mas a eternidade, sim. Se nós acreditamos que o Senhor, que Jesus, Ele está no meio de nós, que o Senhor cuida de nós, nós deveríamos confiar mais, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Cada pessoa tem a sua história. Assim como nós podemos escolher seguir ao Senhor, nós podemos também não seguir. E assim muitos fazem. Assim muitos perseguem a Jesus, a mensagem da cruz. Os cristãos, eles não conseguem aceitar a nossa adoração e o nosso amor. Mas todos nós temos a liberdade de fazer o que quiser. Só que essa liberdade nem sempre vai nos levar para um bom caminho.
E se hoje justamente você se questiona, é por não ter sabido usar a sua liberdade. A liberdade, para quem sabe aonde ir, é um presente, mas para quem não sabe, é uma maldição. É você poder escolher tudo, mas não sabe. E será que não é muitas vezes esse o sentimento que nós sentimos? De perdidos, de muitas vezes de não saber o que querer. E às vezes você vê uma pessoa querendo alguma coisa e você acha que é aquilo que você quer porque você achou bacana. Quantas vezes a gente não inveja as pessoas sem nem saber o peso e o fardo daquilo que elas têm, ou do comportamento. Não é porque uma pessoa sorri que o coração está alegre. Muitas vezes isso pode ser produzido. E se a gente perceber nessa vida, tudo passa e tudo dura um tempo muito curto. Se você acaba de comer, daqui a um tempo você vai sentir fome de novo. Se você está com dor de garganta ou dor de cabeça e toma um remédio, daqui a um tempo esse efeito vai passar e se a dor estiver lá, você vai voltar a sentir. Se você estiver se sentindo triste, for lá beber alguma coisa, de repente por algum tempo você vai se sentir bem, mas quando o efeito passar, você vai estar pior. E assim nós vamos criando dependência de coisas que não prestam na nossa vida, tentando não solucionar o problema, mas simplesmente fazer de conta que ele não existe. E não existe pior mentira que aquele que mente para si mesmo. Lá em Mateus 16, versículo 24 e 25, a palavra do Senhor ela diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus está nos dizendo? Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser estar comigo, tome a sua cruz. E eu vou te fazer uma pergunta muito clara e muito simples. O que é a sua cruz? O que é o seu problema? O que é que te incomoda tanto? O que é que te paralisou? Essa é a sua cruz. Você vai ter que tomá-la e seguir ele. Você não vai mais ficar com essa cruz lá parado, você não vai ficar mais com essa cruz cultivando, você não vai mais ficar com essa cruz dando desculpa para não viver a tua vida. O tempo ele está passando e cada dia que passa é um dia a menos que você tem de vida. É um dia a menos que talvez amanhã você encontre um sentido para a tua vida e vai olhar para trás e vai perceber o quanto tempo você perdeu. Todas as pessoas que eu conheci sem exceção, que passaram pela transição de não acreditar em Deus a acreditar em Deus, não convertidos a convertidos, o maior lamento de todos é não terem entregado a sua vida a Jesus antes. Porque passaram muito tempo cultuando uma cruz e não carregando ela. Quando Cristo diz carregue, você vai estar comigo, os problemas vão estar aí, nós vamos estar todos juntos. Só que tem uma questão. Percebe que Deus, ele deixou muito bem claro, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E o que é salvar a minha vida? É eu ficar querendo consertar eu mesmo a cruz. É eu querer ficar questionando tudo o que aconteceu. Talvez a partir do momento que eu tire os olhos da minha vida e olhe para Jesus, a impressão que eu tenho é que eu estou perdendo a minha vida, que eu estou abrindo mão das minhas coisas. Mas muito pelo contrário, eu estou perdendo a minha vida, porque aquele que pode me levar até a eternidade está caminhando. E eu, ao invés de caminhar com ele, eu estou parado. E tem uma coisa que eu sempre aprendi: quem anda junto não fica para trás. Talvez seja sempre esse sentimento de abandono, de esquecimento. Tem alguém que te chama o tempo todo, vem comigo. E você o tempo todo, não, hoje eu não estou bem. Hoje não é um bom dia. E nunca é um bom dia. Porque nunca o mundo vai se curvar para simplesmente todos os dias fazer exatamente o que você acha que os outros têm que fazer. E eu acho que não existe pior sofrimento
do que aquele que quer governar a vida de todo mundo, determinar o que cada um deve fazer, como deve fazer, e isso não baseado em alguma justiça ou em alguma sabedoria de Deus, mas baseado apenas nos seus próprios interesses. E eu imagino quanto a vida dessa pessoa deve ser triste e amargurada, porque não existe felicidade nisso, existe frustração. A partir do momento que eu não consigo respeitar o outro, as escolhas do outro, fica complicado. Mas a partir do momento que todos nós negamos a nossa vida por amor a Cristo, no momento que nós deixamos um pouco de viver a nossa vida para viver para Deus, de agradecer a Deus, de olhar tudo aquilo que nós recebemos e glorificar ao Senhor por isso, não foi fruto do seu trabalho, foi porque Deus te deu. E eu coloco a glória e a honra a quem deve ser dada, e não em mim, não a minha capacidade. Como se a vida fosse minha, como se eu escolhesse ter nascido. Você não escolheu. O que você escolheu na sua vida talvez seja isso que você esteja se questionando até hoje. Esse erro, esse acontecimento, essa vontade de viver a vida dos outros. Isso é seu. Agora, a liberdade, ela é de Cristo. Se a gente continua lendo a palavra lá em Mateus 16, versículo 26 e 27, a palavra lá diz assim: Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Pois o que adianta o homem ganhar ou conquistar o mundo inteiro? O que adianta você simplesmente viver a tua vida buscando os teus sonhos e os teus interesses? Será que alguma dessas coisas que você conquistou, você poderia dar em troca da sua alma no final? Será que você poderia dar isso quando você estiver numa cama de um hospital? Quando você estiver no meio de um acidente, ou quando você estiver dentro de alguma coisa que você está com risco de vida? Será que você poderia dar qualquer coisa dessa quando alguém que você ama estiver doente? Quando você precisa de um milagre? Quando você descobre uma doença? Ou quando alguém falece? Será que alguma dessas coisas poderia ser dada em troca? E de repente você olha para trás e diz: poxa, gastei tempo nas coisas erradas. Gaste seu tempo naquilo que você pode levar para a eternidade. O amor, a esperança, a fé, a perseverança, a devoção. As outras coisas podem parecer muito boas. É legal você ter um celular novo, uma casa grande, um carro, um bom trabalho, dinheiro. Mas chega um ponto que isso é mais do mesmo. E aí você começa a olhar a tua vida e as coisas que você tem e o que você ofereceu para conquistar isso. E aí você percebe que você não viu as pessoas crescendo, que você não viu mais os teus amigos, que você simplesmente se voltou a uma causa e tem um monte de vidas presas a você. E uma coisa eu aprendi nessa vida: aonde tem dinheiro, tem desonestidade. Aonde muitas vezes tem dinheiro, tem ingratidão. Aonde tem dinheiro, tem briga, tem desunião, tem inveja. Então, quando a gente olha as coisas que o dinheiro pode comprar, são muito boas. Não é ruim ter coisas boas, mas tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. E muitas vezes nós simplesmente desprezamos isso sem saber, porque só sabe aquele que tem. Aquele que não tem, imagina. E existem coisas nessa vida que você vai ter, outras que você simplesmente vai olhar, porque Deus ele coloca cada peça ou cada pessoa onde é necessário. Não existe uma terra onde todos são reis. Essa ideia de todo mundo ser não existe, mas existem pessoas que foram feitas para fazer o que elas fazem, com amor. E como uma pessoa dessa, ela é elogiada pelo bom trabalho. E se a gente olhar um pouquinho abaixo da palavra, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Apesar de nós termos aberto
as nossas vidas, a mão do que nós poderíamos para viver a Cristo. Deus ele vai vir recompensar a gente baseado naquilo que a gente fez. E não existe pior pessoa para servir do que aquela que só vive reclamando. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que daquilo? Ah, mas por que para fulano? Ah, mas por que para ciclano? Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Ah, mas por quê? Que diabo de servo é esse? Pensa que você contratou uma pessoa para prestar algum serviço para você que você está pagando, tá? Diga-se de passagem, caro. E tudo que você pede para essa pessoa fazer, ela fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Essa é a vida de alguém que vive questionando. Essa é a forma que Deus vê. Poxa, tudo que eu já fiz por você, qualquer coisa que eu peço é difícil. Qualquer coisa que eu peço parece impossível. E a partir do instante que eu paro de olhar isso e começo a olhar, bom, vou servir, eu sou pago para isso, eu vou fazer, o Senhor, Ele me chamou para isso a vida. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Vou deixar vou abrir mão só um pouquinho da minha vida, alguma parte do dia. Percebe que a sua vida vai começar a ter muito mais sentido. Muito mais sentido. Porque hoje o sofrimento que você passa é proporcional à distância que Deus está da sua vida. Quanto mais você continuar questionando, menos Deus ele vai usar você para fazer qualquer tipo de coisa. Porque você mesmo fica se perturbando. Se você começar a acreditar em Deus, pode ter certeza. Simplesmente pare. Aconteceu, é daqui em diante. Se eu errei, me perdoa, vamos seguir. Veja se as coisas não mudam. Um luto que dura para sempre não traz nenhuma pessoa de volta. Você ficar num bar chorando porque você mesmo destruiu a sua família, não vai trazer a sua família de volta. Você simplesmente ficar questionando que perdeu o seu emprego não vai trazer o emprego de volta. A questão é, a próxima vez que você tiver a oportunidade, faça com amor. Porque aquele que faz com amor não sente saudade, aquele que faz com amor não se arrepende, aquele que faz com amor continua para sempre. Por quê? Porque ele entende o valor de todas as coisas. E a gente não ama porque a gente recebe algo em troca. A gente ama porque o Senhor está em nós e Deus é amor. Pensa nisso. Aceita e segue em frente. Porque Cristo vai te ajudar a superar tudo isso. Por pior que possa parecer, quando você mudar o teu comportamento, vai mudar o resultado. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor toque a sua vida e o seu coração, que o Espírito Santo te dê força, capacidade, que tudo aquilo que é de mal, que tudo aquilo que não vem de Deus, saia da sua vida. Saia dos seus pensamentos, saia do seu coração. Um bom dia, que Deus abençoe.